Olá pessoal! Se você quer compreender um pouco mais sobre a jornada espiritual da pessoa com síndrome de Down, acompanha comigo no vídeo. Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Guido do canal Olhar Invisível, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a jornada da pessoa com síndrome de Down, sempre fazendo aquele esquema que você já conhece, né? Um vídeo falando sobre a vida física e outro vídeo falando sobre as questões espirituais envolventes. Sempre lembrando que o que nós falamos aqui é um resultado dos nossos estudos a partir da literatura espiritualista, mais algumas experiências do ponto de vista espiritual que a gente tem, e não é uma verdade absoluta, você pode sempre se sentir livre para concordar, discordar, buscar outras fontes, né? Porque o que a gente quer aqui é um trabalho que auxilie a todos nós a entrarmos num nivelamento espiritual melhor do que quando estávamos antes, né? Então, segue sempre nessa mesma batida, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a jornada física. Acompanhe aqui com a gente esse vídeo até o final para você saber coisas bastante interessantes a respeito disso. A questão da vida física da pessoa com síndrome de Down é a seguinte: o que acontece com a pessoa com síndrome de Down é uma questão dos cromossomos. A gente sabe que a gente tem 46 cromossomos, certo? O que são aqueles cromossomos? Os cromossomos são estruturas que nós temos dentro das nossas células, né? Você que estudou um pouquinho de ciências, um pouquinho de biologia no colégio, você se lembra que a gente tem o nosso DNA, as duas hélices de DNA, né? E quando essa estrutura de DNA ela é ligada a certas proteínas que a gente chama de histonas, a gente tem os cromossomos. E é justamente nesses cromossomos que estão distribuídos toda a nossa codificação genética, né? Então, os nossos genes estão envolvidos aí nesses cromossomos. E nós temos 46 cromossomos, né? Cada célula nossa. Com exceção do espermatozoide, que é a célula masculina, né? A célula reprodutora masculina, que tem 23, e o óvulo da mulher também tem 23 cromossomos. Quando o espermatozoide se liga com o óvulo, a gente sabe que a gente tem 46 cromossomos. Então é a partir da união desse espermatozoide do homem com a união do óvulo da mulher, quando forma o zigoto, é que dá origem aos 46 cromossomos. Para que a gente tenha esses 46 cromossomos, tá? A gente tem que ter um par de cada cromossomo. Então a gente tem o cromossomo 1 até o cromossomo 23, e aí você tem os dois pares desse cromossomo, né? Então, por exemplo, a gente tem um cromossomo 1 e outro cromossomo 1, o cromossomo 2 e o outro cromossomo 2, o cromossomo 3 e o outro cromossomo 3, e assim sucessivamente até o primeiro cromossomo 23 e o segundo cromossomo 23. Isso dá 46 cromossomos. Só que, o que acaba acontecendo, pessoal? Acaba acontecendo que, dadas algumas situações que podem acontecer durante o processo da formação do feto, né, nós podemos ter alguns fenômenos causados por erros na questão da distribuição desses cromossomos, tá? Então o que pode acontecer é, eu tenho um cromossomo que era para estar num local e pode estar em outro. Eu tenho um cromossomo que pode estar faltando. Eu tenho um cromossomo que eu posso ter a mais. Então, eu posso ter uma parte do cromossomo faltando, tá? E é por isso que a gente tem as síndromes congênitas, né? As síndromes que o bebê nasce com certas características. Por quê? Porque são características que acontecem devido a essas modificações na estrutura cromossômica que pode acontecer. Então, o que acaba acontecendo quando a gente tem a síndrome de Down, tá? A síndrome de Down é o que a gente chama de trissomia. O que é trissomia? É o caso da gente ter 3 cromossomos. Em vez de ter um par, a gente tem 3 cromossomos, né? Então, no caso da síndrome de Down, a gente tem 3 cromossomos 21, né? Recapitulando lá.
2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. Quando chega lá no cromossomo 21, em vez de ter 2, tem 3. Por isso que é trissomia, tri de 3, tá? E aí o que acaba acontecendo? A pessoa com síndrome de Down, quando ela tem essa trissomia, ela pode vir a ter vários graus dessa síndrome de Down, né? A gente pode ter uma síndrome de Down mais leve, mais moderada, mais grave, né? Na vida física da pessoa com síndrome de Down, ela pode ser atendida em vários locais, tá? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, mais precisamente aí na associação da cidade de São José, nós temos uma associação que é a Associação Amigo Down, que atende as pessoas com síndrome de Down. A gente tem as APAES, que atendem as crianças com síndrome de Down também e outras síndromes, tá? Mas geralmente a ideia é que existam sim esses atendimentos especializados, mas a ideia é que essas crianças também sejam matriculadas no ensino regular, né, para praticar inclusão social e tal, né? A Fundação Catarinense de Educação Especial também atende algumas pessoas com síndrome de Down, né? Então é isso que acaba acontecendo. Durante o processo educativo da criança com síndrome de Down, ele vai passar por um atendimento multidisciplinar, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer fisioterapia para que ele tenha uma estimulação do desenvolvimento motor, porque senão o desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down ele fica mais lento, mais diferenciado das outras crianças. A criança com síndrome de Down, dependendo do grau da deficiência, ela pode sim precisar de um acompanhamento pedagógico. Por quê? Porque ela pode apresentar um processo cognitivo mais lento, mais diferenciado na hora de aprender o conteúdo, né? Ela vai ter, por exemplo, atendimento psicológico, porque como a criança com síndrome de Down ela é muito afetuosa, ela é muito afetiva, ela vai acabar manifestando essa afetividade de uma forma bem peculiar, né? Que pode fazer com que as pessoas não entendam isso, né? Por exemplo, a criança com síndrome de Down que gosta de abraçar, de beijar, né? De repente pode acontecer da criança com síndrome de Down, por exemplo, tentar fazer isso com uma mulher casada, né? Principalmente se for um adolescente, faz isso com uma mulher casada, mas com a melhor das intenções, para abraçar, para beijar e tal, e o companheiro, o marido acaba não gostando e tal. Então tem essas questões comportamentais que ele acaba recebendo atendimento para isso, tá? Então tem várias situações aí da vida física da pessoa com síndrome de Down que ela precisa ter esse tipo de atendimento, tá? Questões também de limites, né? Compreender o sim ou não também é uma coisa bem interessante para trabalhar na pessoa com síndrome de Down, né? Daí vai o acompanhamento psicológico, pedagógico, enfim, tá? Então, para vocês entenderem que a pessoa com síndrome de Down ela recebe um atendimento por vários profissionais, tá? Criança com síndrome de Down, e não só a criança, mas o adulto com síndrome de Down também, a primeira coisa que a gente nota é que eles costumam ser bastante afetuosos, né? Ou seja, eles querem abraçar, eles querem beijar, eles querem estar presente, eles querem transmitir essa afetividade que eles sentem de uma forma muito espontânea. A criança com síndrome de Down, por exemplo, se ela vê uma outra criança chorando, sofrendo, ela chora junto, parece que ela sofre junto. Outra coisa muito interessante que acontece muito com as crianças com síndrome de Down, elas adoram água. Tá? Água para elas é como se fosse um paraíso. Você coloca a criança com síndrome de Down numa piscina ou numa praia, parece que elas não querem sair. Tá? E isso também tem muita coisa legal para a gente discutir no próximo vídeo. Então, só para a gente verificar alguns comportamentos aí. Na fase adulta, a criança com síndrome de Down, ela consegue trabalhar tranquilamente. Tem vários adultos aí com síndrome de Down trabalhando em hotéis aí pelo mundo afora. Tem um hotel na Itália, por exemplo, que ele só trabalha com funcionários com síndrome de Down, né, justamente por causa dessa afetividade. Tem supermercados que estão aceitando pessoas com síndrome de Down. Tem várias oficinas que as pessoas com síndrome de Down costumam fazer, principalmente na área aí da culinária, né, preparando
alguns alimentos, né? Isso aí já foi visto aí em vários locais que oferecem apoio para as pessoas com deficiência. Então tem muita coisa bacana que uma pessoa com síndrome de Down pode fazer. Tem um vídeo de uma pessoa com síndrome de Down que ela vai na farmácia comprar um absorvente para a esposa, que ele é casado, tá? E aí chega o atendente da farmácia e fala, é muito engraçado, o atendente da farmácia e fala assim: você tá sozinho? Você tá querendo, tratando a pessoa com síndrome de Down como se fosse criança. Quando ele fala que ele é casado e que ele ia comprar um absorvente para a esposa, acontece aquele espanto, né? Que a maioria das pessoas tratam até por forma desconhecida, mas trata como se fosse criança, chama de mongoloide, de retardado, de tolo, né? Isso tudo são situações que a gente tem que evitar, né? Até porque ele é um cidadão como qualquer outro, ele tem suas peculiaridades, mas nada dá a gente o direito de chamá-los dessa forma, né, gente? Então, vamos utilizar esse vídeo aí para aprender esse tipo de situação. Espero que você tenha gostado dessa pincelada. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e ajuda a gente a divulgar esse canal para que esse trabalho chegue para mais pessoas. E bora para a segunda parte do vídeo aí. Valeu!